aí galerinha, beleza? Aqui é o Anderson, trazendo para vocês mais um episódio da nossa guia de estratégias em Dark Souls Prepared Die Edition. No episódio de hoje, vamos matar o boss da cidade infestada, que é a Chaos Witch Queenlag. Bem galera, tem alguns selos aqui, mas eu não vou conjurar ninguém, como eu já disse antes. Fica chato eu matar ela usando outros jogadores, né, no modo cooperativo, porque nem todo mundo joga online. Então eu vou mostrar aqui a maneira mais fácil de matar ela usando somente o que a gente já tem de recurso no jogo. Bem, eu vou precisar estar vivo para a gente poder obter uma ajuda que vai ser de um NPC, que dessa vez não é o Cavaleiro do Sol, é um outro NPC que daqui a pouco vocês já vão estar vendo ele. Então já fiquei vivo aqui. E vamos lá. Vocês viram que eu estou no nível 38 e estou usando o anel do Ravel e o anel do Lautrec, aquele filho de uma égua que me causou um pouco de transtorno em outros saves. Mas dessa vez eu matei ele de uma vez. Estamos sendo invadidos aqui. Bem, Manieter Mildred. Não é um jogador online, é só um NPC aqui do jogo mesmo. Tem mais um selo aqui, mas eu não vou invocar ninguém. Enquanto ele vem, tá vindo aí. Vamos matar ele de uma vez. Ah tá, não é ele, é ela. Toma. Direto por trás, cara. Agora é pela frente. Porra, não deu. Filho de uma água, quase vai ver. Defendi. Ah, agora você vai tomar bonito. Putz, agora vai tomar. Ah, moleque. Humilhei. Hehehe. Tomou bonito, papuda. Bem, espero que ela não tenha ficado chateada, porque ela vai ajudar a gente aqui na batalha contra a Queenlag. Eu esqueci de pegar um item que tem aqui em cima, que é uma escama de dragão. Vamos lá pegar de uma vez. Essa escama de dragão, galera, para quem não sabe, a gente utiliza ela para poder fazer upgrade nas armas que são constituídas de escamas, ou seja, as armas que a gente ganha dos boss dragão. Tipo, se eu não me engano, Drake Sword e algumas outras. E uma espada que eu vou mostrar para vocês, se eu não me engano, no próximo vídeo, que a gente pega lá em Ash Lake, que é uma das espadas que tem o maior poder de dano, que causa o maior dano aqui no jogo. Vocês podem ver que eu estou no nível 38 ainda. Vou aumentar aqui um pouco o meu Endurance para ficar um pouco mais rápido. Eu estou utilizando aqui uma armadura de cavaleiro bem pesada, para não correr risco de ficar morrendo aí à toa. Matar rapidinho esses caras aqui para vazar logo. Vocês me desculpem a voz, mas é que eu tô meio rouco ultimamente. Mas é isso aí, vamos lá. Tem alguém me acertando aqui. Quem é o viado? Ah, tinha que ser. Morre, filha da puta.
Morre. Porcaria. Vamos lá. Vou colocar essas duas plantas aqui. Beleza. Já me curei aqui. Bichinho feio. Morreu também. Pegar um pouquinho aqui de sangue para não correr o risco de morrer. Aqui a gente tem que ir bem rápido para não ser envenenado, mas fica difícil. Tem jeito não, tem que ter bastante dessas plantas pra gente estar se curando aí. Vamos subir lá rapidinho. Solta, bicho. Sai pra lá, caralho. Sai. Sai. Aí, saiu. Aí, agora vamos embora. Deixa eu curar aqui pra não perder muito sangue à toa. Beleza. Vamos lá. Não matem esses inimigos aqui, tá, galera? Porque senão eles vão soltar um monte de vermes que vai ficar um pouco mais complicado de estar matando. Não tem necessidade de matar eles. Eles não te atacam. Beleza, o nosso selo da nossa ajudante de hoje está aqui. Ela vai servir de distração, igual o Cavaleiro do Sol, para a gente poder conseguir atacar a Queenlag por trás. Mais uma vítima aqui pra gente sacrificar. Brincadeira, essa aqui eu vou tentar salvar dessa vez. Se possível, é claro. Deixa eu cortar essa cutscene aqui, que ela também tem direito autoral. Bem, lá vem ela. Bem, galera, a nossa estratégia aqui, a nossa tática vai ser a mesma do último boss, que foi o Gapking Dragon. A gente vai deixar aqui o NPC como distração e vamos atacar por trás. Só que a Queenlag é muito mais ágil do que aquele boss lá, o Gapking Dragon. Sem falar que ela tem essa parte humana dela, né? Porque ela é uma bruxa, meio aranha, metade aranha, metade mulher. E a metade mulher dela é bem atraente, né? Mas deixa quieto. A gente vai deixar as duas brincando ali. Tem que tomar bastante cuidado com essa lava que ela solta, porque se cair, meu amigo, você fica grudado ali até morrer. E morre rápido, porque tira bastante life. E a gente também tem que tomar muito cuidado com a espada de fogo que está nas mãos da parte humana dela. Vamos aproveitar aqui que a NPC está atacando. Eu tinha me esquecido dessa explosão que ela dá. Também arranca bastante life, tem que tomar cuidado. Só não pode atacar muito
é dar 2 ou 3 hits e sair de perto, porque senão ela vai dar essa explosão. Toda vez que ela se sente acuada, ela acaba dando esse ataque. Eu aconselho vocês a estar sempre se movimentando bastante, que assim vocês conseguem ter um posicionamento melhor e ela não fica tanto assim na marcação. Vocês podem ver que a NPC está dando conta de distrair ela bem mesmo, só que a nossa NPC aqui, ela não tem muita inteligência. Então vocês vão ver aqui, ela fica sempre atacando de frente, então olha lá, metade do sangue dela já foi embora. Então vamos tentar ser rápido aqui. 2 ou 3 hits só e vão sair de perto. Sai de perto. Agora vai ficar de marcação comigo. Pô, e a minha ajudante, olha só o que tá arrumando, cara. Tá vendo que ali tem lava, tá indo pra cima, cara. Tem que salvar ela aqui. Se eu não for pra cima dela, ela fica ali tentando até morrer. Aí acabou a tática. Bem, Queen Leg já viu ela, vamos partir pra trás de novo. Vamos dar a volta aqui pela lava e vamos atacá-la por trás. Poxa vida, tá em cima da lava, vai ser difícil aqui atacar. Não adianta lançar fogo, tá, galera? O fogo aqui não causa quase dano nenhum, até porque ela é do elemento fogo, então não adianta. Quem for da classe Pyromancer nesse boss e em alguns outros que são do elemento fogo não tem grande vantagem, então é bom investir aí em armas mais poderosas e em magias também, principalmente magias de longo alcance. Bem, galera, eu não sei porquê, mas eu me lembrei agora daquele filme Encurralados. Ela praticamente me encurralou aqui, mas beleza. A lava já sumiu. Vamos passar aqui por trás de novo. Ixi, tá quase morrendo já. Mais um pouquinho, nossa ajudante vai embora. Vamos aqui. Puta que pariu, de novo, cara. Pelo menos ela tá aguentando mais do que eu esperava, hein. Brincadeira, ela tá dando de 10-0 no Cavaleiro do Sol, ué. As outras vezes ela morreu bem rápido, mas sem problema, melhor pra gente. Recuperar aqui um pouquinho de life. Acho que agora morreu. Vamos pra cima, vamos pra cima. E ela tá viva ainda. Caraca, velho. Ataque fatal fulminante. Pegando logo lá no... Vocês sabem onde, né? Nem precisa falar. Bem, salvamos a nossa NPC aqui. Ela não precisou morrer. Vou prestar aqui uma pequena e singela homenagem para ela em agradecimento pela ajuda. Valeu, muito obrigado. E eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês antes de terminar esse episódio aqui da guia, galera. Vamos rapidinho, para o vídeo não ficar muito extenso, que senão fica enjoativo. Vocês já devem estar enjoando da minha voz, que eu tô meio rouco. Minha voz tá horrível. Já não era boa. Imagina agora, minha garganta tá doendo, tô meio gripado. Vocês podem ver que essa parede aqui é verdadeira. Vou tocar aqui o segundo sino.
Com esse segundo sino, a gente abre o portão da Fortaleza de Sim, abrindo mais uma parte do mapa pra gente, que é essa fortaleza. Eu não posso estar... esqueci, eu não posso estar mostrando essa cutscene não, senão vai dar problema aqui. Mas vamos embora. Bem, vocês devem estar se perguntando por que eu agredi a parede. Fiquem tranquilos que eu não tenho nada contra ela. Não tenho mesmo. É só para mostrar para vocês aqui uma curiosidade que muita gente ainda não sabe. Mas também tem bastante gente que sabe. Vocês podem ver, essa aqui também é de verdade. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Pô, caralho, nem aqui não. Tô ficando doido, acho que a gripe tá mexendo com meus neurônios. Bem, vamos chegar rapidinho aqui em cima. Tô ficando perdido aqui no jogo já. Na verdade é aqui em cima, que é a parede falsa. Acho que essa aqui. Essa aqui eu já bati. Essa daqui também não é, que é perto da escada. Não, né não. Vamos lá, meu filho. Cadê? Onde é que era? Acho que é essa aqui. Essa aqui mesmo. Haha, passagem secreta. Mais uma vez, esse monstrinho aqui, esse morto-vivo cheio de carcunda. Não batam nele. Digam que sim, que eles vão te levar na irmã da Queen Leg, que a gente vai fazer um pacto com ela. Calma, galera, que não é nada de pacto com um bicho não. É outro bicho, na verdade uma bicha, mas também não é bicha, é mulher. Não, também não é mulher. É meio mulher, é meio aranha. Então, vocês entenderam, né? Beleza, deixa eu dar um ponto de save aqui e dar um up aqui no personagem. Não vou upar também não. Deixa pra lá. Vamos conversar aqui com ela. Eu vou usar aquele item para poder aumentar a capacidade do meu Estus Flask. E vou entrar aqui para Covenant, que é como se fosse uma seita, é uma seita, para dizer assim. Você aceita entrar para essa seita, né? Nossa, que palavra muito, que frase bem construída, né? Você aceita entrar para essa seita, mas beleza. Se você oferecer 35 humanidades aqui para Queen Leg, ela vai te dar uma magia muito poderosa. Mas no momento eu não tenho essas 35 humanidades. Então o que eu vou fazer? Vou usar aqui as minhas 22.565 almas e vou upar aqui a minha magia de Pyromancer. Vou elevar ela aqui até mais 10 se possível. Deixa eu ver. 5, 6, 7. Só deu para levar até 7. E sobrou esse item aqui, eu comprei ele. Ainda não sei para que serve, depois eu vejo. Vou dar um Kindle aqui para aumentar a quantidade de Estus Flask. Belezinha, galera, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, adicione os favoritos se possível e se inscrevam no canal. Até a próxima, fiquem com Deus.
to prove